seja bem-vindo ao Viva Saúde. A halitose é o termo médico utilizado para designar a presença de mau hálito. Estima-se que cerca de 30% da população mundial sofre deste problema. Num estudo realizado em Portugal, a prevalência de problemas de mau hálito encontrada foi de 49,5%. Trata-se de uma condição com um importante impacto social e na autoestima das pessoas afetadas. Cerca de 75% dos casos de halitose têm origem oral, mas o aparelho respiratório, o tubo digestivo e doenças sistémicas são responsáveis por cerca de 25% dos atingidos. Problemas digestivos, stress, ansiedade podem induzir a pessoa a acreditar que sofre deste problema. Para nos elucidar sobre esta temática, temos em estúdio Carlos Almeida, médico-dentista no Instituto Dentário Alto dos Moinhos. Seja muito bem-vindo. Obrigado. O que é mau hálito e como é que se forma esta situação? Mau hálito, ou seja, o termo técnico, halitose, no fundo é a expulsão de um cheiro desagradável pela nossa cavidade oral, ou seja, pela nossa boca. É algo que afeta um grande número de pacientes, um grande número de doentes. Como já foi referido, cerca de 30% da população sofre deste problema, sendo que em Portugal os estudos demonstram que ainda é ligeiramente superior, ou seja, quase atingindo metade da população, ou seja, cerca de 50%, que é um número muito grande. No entanto, a halitose normalmente é associada a problemas da boca, como tal a problemas de dentes, mas nem sempre é assim que acontece. Ou seja, nós temos de pensar que a boca, no fundo, é uma via de entrada, é uma porta de entrada, também para o nosso sistema digestivo, assim como o nosso sistema respiratório. E esta halitose que nós achamos que normalmente está relacionado com os dentes, pode estar também relacionado com problemas digestivos, problemas respiratórios ou mesmo problemas em termos sistémicos que nada têm a ver com a zona de onde nós produzimos essa halitose, esse mau cheiro. E quando está intimamente relacionado com a boca, o que é que está na gênese desse problema? Não é fácil apontar uma causa única, porque ela não existe. Em termos dentários, normalmente, uma halitose, por si só, normalmente está relacionada com uma higiene oral baixa. Deficiente, exatamente. No entanto, pode existir uma boa higiene oral e essa halitose estar presente. Pode estar relacionada com cárie, que é das doenças mais comuns na população mundial. Pensa-se que seja a doença mais comum em termos mundiais. Pode estar relacionado com gingivites, ou seja, inflamações da gengiva, periodontites, que é a inflamação dos ossos que suportam os dentes. Portanto, tudo isto pode estar relacionado com a halitose, com o mau cheiro que nós podemos produzir e ser sentido quer seja por nós, quer seja pelas pessoas que nos estão próximas. E quando relacionadas com outras doenças, nomeou aqui a questão das doenças do tubo digestivo, que tipo de patologias é que estamos a falar? Qualquer patologia, quer seja do tubo digestivo, mas também do tubo respiratório, quer seja patologias do género infeccioso, quer seja, por exemplo, refluxo, quer seja, mesmo em termos sistémicos, por exemplo, uma diabetes descontrolada pode ser responsável por uma halitose. Portanto, lembrar sempre que 25%, em cerca de um quarto dos casos de halitose, não tem a ver com a questão dentária, não tem a ver com a nossa boca, mas sim são a reprodução do que se passa no nosso organismo. E isso é preciso ser diagnosticado, porque o tratamento é completamente diferente. Quer seja uma situação, quer seja a outra. E muitas vezes pode ser a primeira manifestação daquela situação. Por exemplo, falando agora da questão da doença ulcerosa, das feridas do estômago, do refluxo ácido do estômago para o esófago. Portanto, estas patologias, estes problemas de saúde podem manifestar-se logo no início através de uma halitose, de um mau cheiro que a pessoa pode referir e as pessoas que convivem podem sentir. Portanto, é importante a pessoa, assim que sentir que existe esta situação, ir ao médico. Exatamente. Normalmente,
como a causa major, a causa maior é normalmente dentária, ou seja, relacionada com a nossa cavidade oral, normalmente a pessoa para fazer o primeiro despiste deve ser sempre o médico dentista. No entanto, como já referimos, não quer dizer que seja unicamente o profissional, ou seja, o médico de família, médico da parte de gastro, ou quer seja respiratório, pode também ser necessário para conseguirmos tratar a causa em si. Muito bem. E que tipo de tratamentos é que existem para tratarmos quando realmente a halitose está relacionada com doenças dos dentes? Pronto, dependente do tipo de doença, o tratamento também é diferente, como é óbvio. Por exemplo, se estivermos a falar do caso mais comum, ou seja, de uma higiene oral baixa, em princípio, uma consulta de higiene oral é suficiente para começar a reverter todo o processo, ou seja, uma destartarização, um polimento. Muitas das vezes, só o facto de se escovar, por exemplo, a língua, que é um depósito de células mortas e de pequenos alimentos que se vão degradando ao longo do dia, pode ser o responsável por fazer com que a halitose desapareça. No entanto, no caso de existirem, por exemplo, cáries, essas devem ser diagnosticadas e devem ser tratadas. No caso de existir, e o tratamento não é mais do que uma restauração daquele dente. No caso de já estarmos num processo um bocadinho mais avançado, em que já temos uma gengivite, aí devemos verificar porque é que essa gengivite está presente, ou seja, porque é que essa inflamação da gengiva está presente, e é algo que normalmente o paciente refere como escovar os dentes e os dentes sangrarem muito. Pode estar relacionado com o que eu disse anterior, ou seja, com a higiene oral baixa, mas também pode estar relacionado com, mais uma vez, com um problema sistémico, um problema hormonal, pode estar relacionado com uma periodontite, ou seja, uma inflamação do osso, e aí já estamos numa zona mais grave da doença, e aí temos de ter mais atenção, mas normalmente o tratamento passa sempre por, inicialmente, tratar da higiene oral do doente, baixar os níveis de placa bacteriana, que é as bactérias que nós temos na nossa boca, de forma a que toda aquela halitose, mas também toda aquela inflamação comece a se reverter. Muito bem. E é uma situação que embaraça a pessoa que tem o problema e também as pessoas que convivem com esta pessoa. De que forma é que é possível encontrar aqui um meio termo nas pessoas, por exemplo, em África, algumas pessoas que não têm acesso a... Nós sabemos que a medicina dentária nem sempre é facilmente acessível por todos, não é? Que tipo de medidas as pessoas podem ter para minimizar os efeitos deste sintoma? A halitose é sempre um problema complexo, porque também acaba por ser um problema social. Exatamente. Em primeiro lugar, porque existe halitose, ou seja, existe mau odor que a pessoa sente e, como tal, sente-se inibida em termos sociais, mas também pode ser o inverso. Ou seja, a pessoa não ter noção e ser as pessoas à volta que sentem, às vezes até se afastam ligeiramente daquela pessoa e também não têm coragem de abordar essa pessoa e dizer o problema. Portanto, nem sempre é fácil, ou seja, acaba por ser um mito, um tabu, e não é fácil a pessoa procurar o especialista por causa disso, ou a pessoa querida que está à frente, ou o familiar, ou o amigo, avisar aquela pessoa que deve procurar um profissional. E às vezes o problema vai-se prolongando e depois, obviamente, o tratamento é mais complicado. Normalmente, quem sofre de halitose, a primeira coisa é olhar e verificar se a sua higiene oral está a ser bem feita. Ou seja, fazer uma boa escovagem, passar o fio nos seus dentes, usar os elixires que puder e tiver ao seu alcance, e dessa forma ter a certeza que pelo menos a sua higiene oral está perfeita. Correta. A partir daí é mesmo procurar o profissional, neste caso procurar o dentista, e lembrar sempre não ter vergonha de abordar e dizer o problema. Depois também não ter receio em relação ao tratamento, porque se for um tratamento logo inicial, normalmente, mesmo em termos de custos, estamos a falar de um tratamento básico, portanto, custos baixos. Portanto, o objetivo é mesmo, quando o problema é diagnosticado, começar logo a tratar, ir ao profissional sem qualquer receio. E esta situação pode ter uma origem genética? Portanto, há pessoas que têm halitose porque o avô ou o
pai também tem ou não? Bem, nós, como seres humanos, somos sempre um misto da nossa parte genética, de todos os genes que nos foram transmitidos e das nossas vivências ao longo da nossa vida. Portanto, obviamente a parte genética é importante, mas isto não quer dizer que por o pai ter a litose que o filho irá ter. É mais, se calhar, pensarmos que se existiu a litose no pai, se calhar teve a ver com, por exemplo, uma higiene oral deficiente, eventualmente esses conhecimentos de saúde oral não vão ser transmitidos da melhor forma aos filhos e existe uma probabilidade aumentada de também ocorrer. Ok. Quando falamos, por exemplo, de doenças sistémicas, como por exemplo o diabetes, aí sim, por exemplo, a parte genética pode estar muito relacionada. E, portanto, sim, na parte genética não quer dizer que seja a 100%, não quer dizer que pelos pais tenham a litose que os filhos vão ter, mas claro que a probabilidade é ligeiramente aumentada. Maior. Muito bem.